Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecendo ao pessoal, à Casa Seara de Luz, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando da parábola, dos ensinamentos do Mestre, e em um momento tão difícil que a gente está passando, um momento de pandemia, que cada um de nós está um pouco mais recolhido, sem poder estar muito juntos, mas esperando que em breve tudo isso passe e que a gente possa de novo nos reencontrar, nos abraçar, nos ver e conversar pessoalmente sobre toda essa doutrina bela que Jesus nos traz. Para hoje, nós vamos falar da parábola do bom samaritano. A parábola eram verdadeiras histórias que Jesus contava e que tinham um fundo moral. Ele utilizava coisas do dia a dia, principalmente do povo judeu, para trazer para nós, né, para trazer para aquele povo, e hoje ainda estamos discutindo as parábolas, coisas que eram necessárias não só para aquela época, mas também para o nosso espírito, o espírito imortal que somos. Tanto que até hoje a gente ainda vem interpretando, trazendo várias interpretações. Então, por exemplo, quando ele falava das histórias dele, por exemplo, do joio e do trigo, eram coisas da época, faziam parte da vida, do dia a dia dos judeus. E ele dizia que tinham que o joio e o trigo tinham que crescer juntos para depois serem separados, numa alusão do bem e do mal, que o bem e o mal tem que se conviver para que possamos depois te retirar o que é o mal e manter o que é o bem. E ele sempre geralmente ele concluía suas parábolas, né, os seus ensinamentos, dizendo o seguinte: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, mostrando que cada um absorveria a lição de acordo com o seu estado de consciência, o seu estado evolutivo, a sua condição moral. E a parábola do samaritano, do bom samaritano, ela é uma parábola muito simples, né, de fácil entendimento, mas de uma grande profundidade. E para a gente verificar que a bondade e o amor não se apresenta às vezes da forma que a gente espera e de quem a gente espera. E ela está em Lucas, né, é o único evangelho que fala da parábola do bom samaritano, provavelmente porque Lucas, não sendo um judeu, ele pôde transcrever sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de constrangimento a parábola, pois os judeus e os samaritanos, eles tinham uma certa rixa, eles tinham uma relação extremamente difícil. E Jesus nos conta a parábola da seguinte forma: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e que cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Observem que o doutor, toda a parábola, ela começa com o doutor da lei querendo tentar Jesus, né? Imaginemos um homem, né, tentando questionar, achando que pode questionar e pode debater com o mestre, que era o ser mais evoluído que já tinha pisado na Terra. E ele pergunta, e isso era normal, esse questionamento, principalmente para aqueles que eles consideravam que eram mais inteligentes, né? No caso Jesus, que era chamado de mestre. Isso na época era normal, porque dessa forma, ou a pessoa que estava sendo testada poderia cair em algum tipo de contradição com relação à lei mosaica, e como o doutor da lei ele conhecia muito bem o Torá, ele poderia também demonstrar ali naquele confronto a sua inteligência e a sua sabedoria. Então, ele tinha esse objetivo ao testar Jesus. Ele queria provar que Jesus não sabia nada e também provar a sua própria inteligência. Imagina essa situação, né? Jesus, de um lado, um doutor da lei que achava que conhecia tudo. Jesus, o Espírito que estava mais próximo a Deus, inteligência suprema, aquele que mais tinha da inteligência divina. E imagina se ele iria perder um confronto desse. Mas por incrível que pareça, por ser talvez o mais evoluído e por saber da necessidade daquele homem, Jesus, ao invés de ir ao confronto, ele redevolve a pergunta. E ele pergunta ao homem: o que está escrito na lei? Como lê essa lei? Como você interpreta essa lei? É interessante porque o Torá tem 613 mandamentos. E Moisés, no final, resumiu esses 613 em 10. E no final das contas, depois de muito estudo, eles foram resumidos em 2. E é justamente esses 2 princípios, esses 2 mandamentos que o doutor da lei trouxe para Jesus. Que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E quando ele responde isso, Jesus fala assim: rapaz, você sabe tudo. É uma boa resposta. Faz isso. E pronto, você vai ter a vida eterna. Não precisa mais se preocupar com isso. Mas é lógico que isso não deixou ele satisfeito. Ele não queria uma resposta simples. Ele não queria só mostrar aquilo. Ele queria entrar no embate. E aí ele, não querendo sair por baixo, continuou. E quem é o meu próximo? Ele era um doutor da lei. Ele sabia tudo sobre a lei mosaica. E os judeus, na época, tinham 2 correntes sobre quem era o próximo. Era esse tipo de discussão teórica que ele estava convidando Jesus. Ele estava chamando Jesus para um confronto intelectual, para dizer qual é a corrente que Jesus acreditava. Se o próximo seria os demais judeus, os irmãos de raça, o meu povo, eu não poderia considerar como irmão os estrangeiros, aqueles que não compartilhavam da mesma crença, e essa era a corrente majoritária, ou havia uma outra corrente, que era minoritária, que dizia que o próximo seriam todos os homens, seriam a humanidade. E ao entrar nesse tipo de pergunta, ele queria realmente buscar um confronto com Jesus nesse sentido, de mostrar quem era. Qual é a teoria que venceria? Qual era a corrente mais importante? E é lógico que ele deveria ter a dele. Mas Jesus, de novo, ele não vai ao confronto. Ele queria o embate nas interpretações, ele buscava se projetar em cima, né, acima da figura de Jesus. E mais uma vez, Jesus não vai ao confronto. Em vez de responder o que ele achava, qual é a teoria, qual era a corrente que ele entendia, se era majoritária, se o meu próximo era
meu povo, o próximo era todo mundo, era toda a terra. Ele não entra nessa briga, ele não entra nessa discussão. Ele simplesmente começa a contar a história do bom samaritano, para que ficasse, não só para aquele povo, mas também para gerações futuras, o ensinamento moral e a lição simples e singela, mas extremamente profunda, como a gente vai observar. Então, lembrem-se que Jesus falava: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, cabe a cada um de nós interpretar essa parábola de acordo com o que nós entendemos, o que nós conhecemos da vida. Então, vamos destrinchá-la, né? Vamos começar a pegar uns pedaços da parábola para tentar entender de uma forma muito mais profunda aquele simples ensinamento de Jesus. Ele dizia que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Era um homem. Jesus não revela nada sobre esse homem. A gente não sabe a idade, a sua condição financeira, se ele era rico, se ele era pobre. A gente não sabe a raça, a gente não sabe a sua religião, a gente não sabe sua nacionalidade, nós não sabemos nada. É apenas um homem. E que poderia ser qualquer um de nós. E ele estava descendo. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Fisicamente, geograficamente, Jerusalém fica acima do nível do mar e Jericó fica abaixo. Então, geograficamente, ao sair de Jerusalém para Jericó, nós estamos descendo, né? Estamos em linha descendente. Mas nós poderíamos dar uma interpretação mais voltada para o espírito imortal que somos, né? Não é só a questão, a descida não é só física. Por quê? Porque Jerusalém, ela simbolicamente, ela era a capital religiosa. Era o local de elevada espiritualidade. Era lá que Deus morava. Deus morava no templo de Salomão. E como Deus ficava lá, a cidade, ela respirava esse sentimento do espiritual, essa busca da purificação, do ser melhor, de atender à lei de Deus. Já Jericó era ao contrário, era um grande centro comercial. Ele, na época, ele tinha muito, o comércio girava lá na cidade de uma forma muito intensa. Então, ela simbolicamente, nós podemos associar Jericó ao materialismo, ao carnal. Então, ao dizer que o homem descia de Jerusalém para Jericó, nós poderíamos, na visão espiritual, interpretar de duas formas. A primeira, o homem descendo do mundo espiritual, Jerusalém, para o carnal, ou Jericó, para a terra. Então, nós falaríamos de reencarnação e da descida de um lugar, para um lugar de dores, de lutas e provas, um lugar extremamente materializado. Então, Jerusalém seria o plano espiritual e Jericó seria o plano material, a terra. E falaríamos sobre reencarnação. Mas também poderíamos falar de uma forma que eu acho que é mais apropriada para cada um de nós, que é o homem que cai em tentação. É a descida moral do homem. É quando ele sai de uma situação de espiritualidade para uma situação de materialidade. Estamos falando que ele está descendo moralmente. Às vezes, essa descida, a gente nem percebe que estamos em queda moral. Imaginemos a gente num centro espírita, vivendo lá, e estamos lá respirando, esperando a espiritualidade, respirando coisas boas, e de repente nós saímos de lá, entramos em outros processos, chegamos em casa, começamos a brigar com todos, ou vamos para um bar encontrar com os amigos e vamos fazer outras coisas que nos distraia. Então, essa pode ser a descida que a própria parábola vai nos trazer. E a parábola diz que ele, aquele homem que não tem nome, que não tem endereço, que a gente não sabe nada sobre ele caiu na mão de assaltantes. Né? E esses assaltantes saíram do nada na estrada. Ele estava descendo na estrada e esses assaltantes saíram do nada e o despojaram, espancaram,
tiraram tudo que ele tinha, deixaram ele lá quase morto. Então, nesse caso, quem são os ladrões? Quem poderia ser os ladrões que nos atacam e nos faz cair, nos deixam quase mortos, assim, mortos para o espírito? Quem seriam esses ladrões? A gente sempre imagina os obsessores, aqueles espíritos que nos desejam mal. Então, esses ladrões, eles podem ser comparados a esses espíritos obsessores que, nos desejando mal, vai e nos atacam. E vai e nos ajudam a cair, né? Nos derrubam, às vezes fazendo que caiamos nessas tentações. Mas existe um obsessor que é muito pior do que esses espíritos que não gostam de nós. E esse obsessor é o nosso lado mais escuro. Somos nós mesmos, né? Quando somos espíritos cheios de vícios e imperfeições. E esses vícios e imperfeições nos atraem, nos fazem cair, nos levam à queda. Tanto que orar e vigiar é necessário. Na nossa jornada na Terra, nós podemos ser assaltados a qualquer momento e a todo momento temos que estar vigilantes. Hoje mesmo, né, se vamos olhar o nosso dia, o que estamos passando na atualidade. Estamos vivendo momentos de uma pandemia e essa energia, esse estado que estamos vivendo, nos rouba a paz, nos rouba a esperança, está nos roubando a fé. Essa pandemia veio de assalto para nos fazer pensar, nos fazer às vezes até cair. E se tivermos invigilantes, estivermos nessa jornada que nós estamos na Terra, se estivermos invigilantes, nós poderíamos cair de verdade. E cair nas garras da desesperança, da tristeza, da ansiedade, da depressão e quem sabe até no limite de chegar até ao suicídio, né? Temos que nos precaver nessa viagem, orando e vigiando, para que não fiquemos desatentos. A importância do orar e vigiar nunca foi tão forte nesse momento, porque as ansiedades, as angústias que estamos vivendo é tão grande que podemos ou compensar isso com na busca de felicidades passageiras, temporárias, ou ao contrário também podemos entrar numa depressão, numa tristeza profunda. Como estamos num mundo de provas e expiações, é claro que diversas são essas distrações, diversas são as nossas invigilâncias. A festa, por exemplo, o consumo desenfreado de drogas, o poder transitório, a riqueza, a ânsia pela riqueza, por ter as coisas, tantos outros vícios e imperfeições que nós temos, isso nos deixa mais suscetíveis aos assaltantes, né? Aqueles que vão buscar roubar a nossa paz. É lógico também que a qualquer momento esses assaltantes chegam e nos trazem a dor, nos espancam, nos machucam, às vezes nos deixam quase mortos, mas isso tudo também tem um sentido. Se a gente está em queda e vem aquele e rouba a nossa paz, vai buscar assaltar a nossa paciência, a nossa força, vai tentar destruir a nossa fé, é lógico que isso também tem um sentido para que possamos voltar ao caminho, ou pelo menos não descer tanto. Porque eu costumo dizer que às vezes a doença é a cura da nossa alma. Nós precisamos daquela doença para poder sair desse declínio, né? Desse caminho errado que a gente vive às vezes. E a história continua, né? Vemos que é um homem comum, vemos que ele também descia, ele estava em queda, e no mesmo, também Jesus fala que também descia pelo mesmo caminho um sacerdote.
E o sacerdote viu, olhou e não se aproximou, não ajudou e passou. Às vezes, quando a gente está em queda, a gente pensa que o médium ou o presidente da casa espírita, o padre, o pastor, qualquer representante de Deus pode nos socorrer. Agora a gente tem que lembrar que eles também desciam pelo mesmo caminho. Os sacerdotes também, eram certos sacerdotes, não eram todos, lógico, mas eram alguns, a gente poderia dizer que alguns são desse sentido, eles também desciam, eles também estavam em queda. Então, se isso ocorrer, se a gente não receber em troca o socorro que a gente necessita dessas pessoas, daqueles que deveriam ser representantes de Deus no mundo, a gente não deve perder a esperança. Porque todos aqui, todos os homens que estão lá na Terra, eles são falíveis. Nós não somos perfeitos, e eles também não. Então, o fato de estarmos no mundo de provas e expiações nos mostra que todos nós estamos aqui no mesmo barco. E a parábola é incrível, que ela também fala que eles desciam. Não era só o homem que descia, o sacerdote também estava descendo. Também estavam em queda. Além do sacerdote, passou também o levita. O levita, na realidade, é um servidor do templo. Ele é alguém que ajuda no templo, ajuda o sacerdote, toma conta, cuida do templo, e ele também passou. Então a gente percebe também que outras pessoas, a gente às vezes pode imaginar que outras pessoas vão nos ajudar. E isso a gente espera que também elas façam isso. Pode ser o nosso colega de trabalho, pode ser um amigo, nossos irmãos, nossos pais, né? Pessoas que a gente acredita que também vai nos socorrer no momento de necessidade. E algumas dessas pessoas também passam e não fazem nada, mas também não são perfeitas. Não são pessoas também que a gente pode dizer que são infalíveis. São pessoas que, como nós, também estão vivendo momentos de angústia, momentos de provação e de expiação. Emmanuel, inclusive, ao comentar essa parábola, ele vai dizer que não só aquele que estava no chão caído merece misericórdia, mas também aqueles que passaram ao largo também mereceriam misericórdia por conta do egoísmo e do orgulho que ainda estavam imantados dele. E a gente às vezes não percebe, verifica que o doente é aquele que foi espancado, que foi maltratado, que se encontra em queda, que estava lá e de repente foi maltratado pelos assaltantes, e sem lembrar que tanto o levita como o sacerdote também estão em queda e ainda não tiveram o stop deles, né? Não tiveram ainda aquela coisa do pare, vamos respirar, a dor chegou e você tem que parar e não continue em queda. E esses também, pela ignorância deles, merecem também a misericórdia. E finalmente vai falar do samaritano, que ele ia de viagem. Ele não, olha, observe que ele não estava descendo, ele estava indo de viagem e chegou viu o homem caído, chegou perto dele e eu acho lindo essa passagem quando Jesus fala que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão, eu acho assim esse pedacinho assim de uma meiguice, de uma docilidade muito grande. E colocar imagina você falar com um doutor da lei, que conhece tudo da lei mosaica, que deve ser provavelmente extremamente preconceituoso, extremamente intolerante. Colocar um samaritano na parábola foi um ponto-chave, pois assim, entre os judeus e os samaritanos havia uma relação extremamente difícil. Os samaritanos para os judeus eram hereges, eram pessoas impuras, havia um grande preconceito com eles, em relação a eles. Embora eles também fossem hebreus, eles também faziam parte, na época de Salomão, das 12 tribos. Quando Salomão morreu e as tribos foram divididas,
os samaritanos, eles ficaram apartados dos demais judeus. E o que dos demais hebreus, eles eram hebreus, e não e como hebreus eles ficaram apartados dos irmãos judeus. E eles foram invadidos pelos assírios. E quando eles foram invadidos, os assírios obrigaram eles, dominaram eles e impuseram a sua cultura e a sua religião para os samaritanos. Por isso é que alguns dos samaritanos aderiram à religião dos assírios, que era politeísta. Eles eram considerados pagãos. E por isso eles eram tratados pelos judeus de forma intolerante. Os judeus eram extremamente preconceituosos, não consideravam os samaritanos como os irmãos. E a afronta ao doutor da lei foi tão grande porque o samaritano ele não só socorre, enquanto os irmãos que esperaria, o sacerdote, o levita, esperaria deles a ajuda, a colaboração, o samaritano não só atende, vai ao encontro do ferido, como coloca azeite e vinho, que na época eram medicinais, eram substâncias que eram utilizadas para tratar os doentes, as feridas. Ele colocou o doente, né, o ferido, no jumento, no animal que estava carregando ele, levou o homem para uma estalagem, para uma hospedaria, cuidou dele na hospedaria, teve que continuar a viagem, saiu de lá, mas já deixou pago 2 dinheiros. Isso significa que ele já tinha pago o equivalente a 2 dias de serviço. Cada denário representava um dia de serviço, e ele deixou pago 2 dias de serviço. E imagina, ele sequer questionou. Se questionou se ele poderia ser recompensado no futuro. Ele fez isso espontaneamente, livremente, sem questionar nada, e inclusive dizendo ao hospedeiro: se ele gastar mais, eu volto aqui depois e vou pagar. E é interessante que aí Jesus vai perguntar, Jesus termina a história e vai perguntar ao doutor da lei qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes. Então Jesus pergunta quem é o próximo pela visão daquele que está ferido, machucado, quase morto. Ele não pergunta ao doutor quem era o próximo dele naquela história. Quem que ele achava que ele era o próximo? Mas quem foi o próximo do homem ferido? Ele inverte a visão do doutor da lei. Ele se coloca no lugar daquele homem quase morto, doente, ferido, espancado, que precisava de ajuda urgente. Ele pede ao doutor da lei o seguinte: esqueça a teoria, esqueça os conceitos dos livros. Eu sei que você sabe toda a lei, você sabe todas as teorias, a gente pode debater aqui, mas sai da sua interpretação intelectual e se coloca sob outro ponto de vista, sob um outro olhar. Porque a gente só pode compreender quem é o nosso próximo na necessidade, na queda, quando feridos pela dor. E isso é impactante. Porque quando a gente está numa situação de alegria, de tranquilidade, quando tudo está bem, o próximo não se revela. Eu posso ser o próximo de qualquer um. Eu estou bem em minha casa, estou bem em minha família, estou bem com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, então eu sou o próximo de todo mundo. Mas na hora da dor, na hora da necessidade, na hora que é preciso agir, é que a gente pode se colocar no conceito de próximo. Observe que a lição é de você mudar o teu olhar. Enquanto aquele homem queria um debate teórico, Jesus trouxe para ele a prática. O que você faria?
quem seria o próximo se você estivesse naquela condição? E observe que o doutor Daleira, na parábola, ele é tão, né, nessa história, né, é tão preconceituoso, ele é tão intolerante, que ele é incapaz de falar que o melhor, o mais próximo foi o samaritano. Ele diz que quem o próximo do homem ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Guimarães Rosa diz que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Não é pensamento, não é intelecto, é coração, é sentimento. E fechando a história, mostrando de uma forma pedagógica aquele homem que queria tentá-lo, queria debater, queria entrar em confronto com ele, mostrando de forma pedagógica o ensinamento extremamente profundo. Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze como samaritano. Ajuda quanto você puder. E essa é a lição que fica para nós, né? A parábola do bom samaritano, ele vai nos mostrar que o próximo aparece na necessidade. Nós só podemos falar em próximo quando estivermos com alguém diante de um caso concreto de dor, de sofrimento. E ele se revela na caridade. O Espiritismo, é interessante que ele vai nos dizer, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do Espiritismo que não há salvação. Não é fora de uma verdade, porque a verdade, a gente, é algo que está se construindo ainda. Somos espíritos ainda muito imaturos para que toda a verdade nos seja compartilhada, nos seja dada. Mas Kardec, os espíritos, na verdade, compilado por Kardec, vai nos trazer que a caridade é a forma que temos de não nos salvar, porque não somos salvacionistas, né? Mas nos ajuda a evoluir, a crescer. Então, a salvação não é uma salvação somente por fazer, né? Somente pelo pensar, pelo agir de acordo com a lei, mas é algo muito mais profundo. Se revela pelo sentimento de misericórdia, de compaixão por aqueles que sofrem e que a gente diz que é a caridade. Isso me faz lembrar, inclusive, aquela passagem de Mateus em que Jesus manda separar os bons os bons dos maus. E ele diz, né, que aquele que fez por ele, porque ele teve fome e deu o que comer, teve sede e deu o que beber, estava nu e vestiu, estava doente e foi visitar, estava sem ter onde morar e foi recolhido. Então, essa passagem de Jesus, quando ele fala que ele separa os bons dos maus, de acordo com o que cada um fez, isso nos mostra que a caridade realmente é um ponto importante para a nossa evolução. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer a visão dele de caridade. E eu acho tão bonito que vou até ler para vocês. Quando ele fala, ainda na carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandades, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade.
Olha que lindo, né? Uma poesia para que possamos entender que é a caridade que nos ajuda a elevar. Porque a caridade, na realidade, é um amor em ação. A gente fala muito que o sentimento maior é o amor. E é realmente. Tanto que o próprio Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor, ele é central. E a caridade é o amor em ação, é o amor ao próximo e a si mesmo. Tanto que na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A benevolência, a gente poderia dizer que é a caridade material. Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros. É ajudar no que for possível para o bem-estar do outro, de forma indistinta. Ela deve ser exercida com desprendimento, sem humilhações, de forma desinteressada. Lembra que Jesus falava que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O dar, ajudar aqueles que necessitam é algo muito importante. Mas não é só o dar, né? O dar é importante, mas também o se dar também extremamente, talvez seja ainda mais valoroso. Eu me lembro de um outdoor perto aqui de casa, muitos anos atrás, que era uma propaganda de um orfanato aqui de Salvador, que dizia assim: precisa-se de 1 quilo de feijão e precisa-se também de alguém para fazer o aviãozinho. O feijão a gente podia dar, daria e não se envolveria mais em nada. Mas fazer o aviãozinho para a criança, pegar o feijão e colocar na boca, era um ato de doação de si mesmo. E esse, com certeza, é muito maior do que a caridade que se faz se dando. A indulgência é a caridade moral. Consiste em suportar e tolerar os outros. E é difícil, às vezes, a gente sabe, conviver com pessoas que nos trazem tensões, que às vezes a gente tem que rezar e tem que contar até 10 para não estourar, é muito difícil. Mas essa caridade é a misericórdia, ela é a compreensão e tolerância com as atitudes. Ela faz com que a gente perceba que, ao julgar o outro, nós também teremos que usar a mesma medida também conosco. E essa virtude da indulgência, ela tem que ser diária. A gente precisa estar analisando e refletindo de uma forma menos preconceituosa e mais tolerante com o outro. Porque, como lembra, todos nós estamos de passagem por aqui. Todos nós também, às vezes, estamos caindo algumas vezes. E por isso a gente precisa ter tolerância para com o outro, para que o outro também tenha tolerância conosco. Nós costumamos enxergar muito as falhas alheias e poucas as nossas. E às vezes também muitos precisam ser tolerantes conosco. Não somos perfeitos também. E, embora seja difícil, é algo que devemos praticar, porque à medida que julgarmos, também seremos julgados. A nossa consciência não é Deus que vai julgar, não é Jesus que vai julgar, é a nossa própria consciência. E se a nossa consciência, o nosso juiz interno, é intolerante com certas coisas do outro, também vai nos trazer problemas quando tiver que analisar os nossos atos e que também são atos de que possamos nos envergonhar. Por fim, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas não é só a caridade para com o outro, mas também e principalmente a caridade consigo mesmo. Porque perdoar não é só não se vingar, não ir atrás do outro, não buscar revanche. O perdoar é libertar, é se libertar.
é de se desvincular da raiva e do ressentimento que mentalmente nos prende a outra pessoa. Enquanto não perdoamos, ainda ficamos mais conectados a outra pessoa. Isso não faz bem. A gente vive em função do outro, a gente vive pensando no que o outro falou ou no que o outro nos fez, que nos prejudicou e que nos agrediu. É lógico que a vida é muito difícil e perdoar é muito complicado, mas o perdão é a única forma que a gente tem de encontrar a paz. O maior beneficiado somos nós mesmos. E muitas até, imagine, muitas já podem até perder a saúde por conta de um processo desse, de desentendimento, de raiva, de mágoa. Isso não faz bem de forma nenhuma. Perdoar é o caminho que a gente tem para encontrar a paz. É interessante porque, assim, uma das passagens mais lindas de Jesus, para mim, é quando ele na cruz, ele olha para aqueles homens que o estavam crucificando, rindo dele, estavam desprezando ele ali, e num momento de dor profunda, sofrimento profundo, ele vira e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você perceber a magnitude de um espírito como o de Jesus, que consegue perdoar aqueles que o ofende, que o maltrata, e um perdão de forma plena. É interessante que a gente percebe que a vida, às vezes, exige da gente esse perdão. Tem uma mensagem muito linda de Mimei, que ela fala que a gente deve perdoar sempre e sempre, porque aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. E lembrando a frase do Cristo na cruz, ela vai dizer: perdoa, perdoa sempre, porque aquele que não perdoa também não sabe o que faz. É muito bonito e é muito profundo para que a gente possa assimilar, né? Por fim, eu já estou quase com o meu horário esgotado com vocês. Eu gostaria de lembrar uma historinha de Chico, que está no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Ele é o último capítulo do livro, para mim é o capítulo mais emocionante do livro. Ele conta a história de Chico Xavier no dia em que ele vai visitar um leprosário. Ele está chegando no leprosário, está de braços dados com uma amiga, né? Ele sendo sustentado por uma amiga. E quando ele está chegando perto, na entrada do leprosário, ele começa a chorar. E a amiga, vendo aquele choro, né, pergunta: Chico, você está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma dor? Aí ele responde: não, minha amiga. É que o patrono espiritual desta casa, ele está aqui na porta e está dizendo que hoje os internos vão receber 2 beijos e 2 abraços, um dele e um meu. E isso me emocionou. Ele se emocionou com aquilo, de ver o patrono espiritual na entrada, na porta, esperando por ele. E nesse dia, realmente, desconta Chico que todos os internos receberam 2 beijos e 2 abraços de 2 Franciscos. O de Xavier, né, que foi lá visitar o leprosário, e o de Assis, que estava na porta esperando o Chico chegar. A gente imagina que os santos, né, aquelas pessoas que foram grandes espíritos aqui na Terra, imagine os grandes expoentes, né, espirituais, vamos ver, Madre Teresa, ou Irmã Dulce, vamos ver o próprio Chico Xavier, Francisco de Assis, tantos homens, né, grandiosos, tantas mulheres grandiosas.
a gente imagina que eles estão lá no mundo espiritual, se transformam em santos, estão numa espécie de altar, sem trabalhar, sem fazer nada, só recebendo orações. E peraí, vou ver o que, é que eu faço por vocês, vou mandar meus mensageiros espirituais ajudar vocês. E e a gente imagina isso, um afastamento desses espíritos grandiosos de nós. E na verdade, eles estão justamente no lugar onde eles gostariam de estar. Francisco de Assis se transformou quando viu um leproso. A sua biografia conta que, ao abraçar um leproso, ele se transformou. Era lógico que ele deveria estar nesta vida, ou no seu percurso evolutivo, de novo com leprosos. Irmã Dulce provavelmente deve estar no hospital em que ela fundou. Madre Teresa deve estar amparando os pobres da Índia. E em outros lugares também. Esses espíritos não estão distantes de nós. E o De Luca, ele vai concluir dizendo o seguinte, que Jesus nos espera nos locais aonde a felicidade foi embora e a dor fez morada. O mestre está nos hospitais, na porta dos presídios, nos prostíbulos, nas casas simples, onde falta o pão, e nas casas suntuosas, onde falta o amor e o entendimento. Uma vez questionado, Chico estava no centro e uma pessoa fez assim, Chico, os presídios devem estar cheios de obsessores, né? Ele falou, não, meu filho, eles estão cheios de mães. Porque os obsessores não querem ficar lá. Já deixaram o que puderam, fizeram o que puderam fazer, deixaram os seus inimigos lá. Mas quem está lá são as mães. E Jesus provavelmente, e os seus espíritos de escola que o acompanham, eles também estão ao nosso lado e também estão junto a nós nessa caminhada, principalmente daqueles mais necessitados, daqueles que ainda estão passeando pela ignorância, aqueles que estão descendo de Jerusalém para Jericó, os que se encontram em queda, todos nós que precisamos realmente do Cristo. E, para concluir, eu queria trazer para vocês uma poesia de Alta de Souza, que justamente fala desse encontro com Jesus. E às vezes a gente acha que o Jesus está no altar, está no céu, cheio de anjos guardando ele, cheio de proteção, sem se preocupar com a gente, porque afinal de contas ele já fez o trabalho dele. E, no entanto, Alto de Souza traz esse poema de uma forma tão linda, tão singela, mostrando onde é que Jesus realmente está. Fala assim, sublime encontro. Se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revelam sofrimento insano, a aflição, a miséria e o desengano, entre flagelos purificadores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo a cada hora. E ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Muito obrigada, a Seara de Luz. Muito obrigada a todos vocês que aqui estão assistindo. E, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos ampare, que nos dê força, que fortaleça a nossa fé num momento tão difícil pelo qual estamos passando nesse momento. Muito obrigada e boa noite.